Dutra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Se você gosta de adquirir conhecimento, pode ter certeza que você está no vídeo certo. Vocês já pararam para pensar como que era antigamente? Muitas coisas assim que hoje em dia são tão comuns e que era tão difícil antigamente, sem todos esses privilégios de coisas tão simples da higiene pessoal. Vamos começar falando sobre o banho. Antigamente, no mundo grego-romano, as pessoas se higienizavam e tomavam banho de forma coletiva. Os povos gregos e romanos utilizavam uma ferramenta para tirar a sujeira do corpo que se chamava estrigil. Essa ferramenta consistia em uma espátula de ferro de 30 centímetros que era esfregada na pele depois que o corpo era todo banhado em óleo. Em alguns casos, os responsáveis pela limpeza de seus senhores eram os escravos. E sabe aquele famoso banho de caneca, quando vamos em lugares mais limitados, no interior, na roça? Ainda existem pessoas que se banham dessa forma. E o que eu quero dizer é que essa ideia é bem antiga já. Antigamente, a falta de rede de encanamento e esgoto era suprida pelo uso de copos e bacias para a realização do banho. Geralmente, usavam uma pequena quantidade de água nas regiões a serem higienizadas. E sabe essa barra de sabão cheirosa que não ficamos sem de jeito nenhum? Pois é, saiba que os antigos também já pensavam nisso. Os babilônios faziam uma mistura de gordura animal e cinzas vegetais para passar no corpo e no cabelo. Agora, entre os egípcios, a receita era um pouco mais elaborada. Levava cinza, bicarbonato de sódio e argila. Entre os orientais, a necessidade de se higienizar a pele era intercalada pelo uso de pedras e cerâmica para fazer esfoliação da camada mais superficial da pele. Esse tipo de procedimento no mundo oriental ainda pode ser visivelmente reconhecido. Mas e a higiene íntima feminina? Há 3.500 anos atrás, a solução que as damas usavam para lidar com a menstruação era mais criativa. Em Roma, há relato de mulheres que usavam uma espécie de lã como um absorvente interno, enquanto as gregas revestiam um pedaço bem fino de madeira com tecido também para ser usado como absorvente interno. Já as japonesas confeccionavam canudinhos de papel, e algo bem semelhante era feito no Egito com pedaços de papiro. Muito tempo depois, na Idade Média, usavam toalhas higiênicas feitas de retalho, que foram evoluídas pelas mulheres ao longo dos anos. No final do século XIX, era comum que essas toalhas fossem acopladas a uma espécie de cinto, que lembrava aquele cinto de castidade para garantir maior segurança. Tempo depois, essa alternativa foi substituída pela fixação das toalhinhas com alfinetes. E naquela época, a menstruação era algo muito mais tabu, algo que é tão comum realmente de todas as mulheres. Naquela época era considerado algo vergonhoso. Acreditam nisso? Pois é. Mas graças a Deus, no século 30 veio a evolução do conforto da higiene feminina. Surgiram os primeiros absorventes sintéticos descartáveis. E a partir dos anos 70, a indústria passou a investir na ideia de que esses produtos representavam a liberdade das mulheres contemporâneas. Bom, gente, no meio do vídeo acabou que eu precisei sair, E acabou ficando de noite, E é isso. Vamos continuar esse vídeo agora. E como citamos, lá atrás, se não existia um sistema de esgoto antigamente, como que as pessoas faziam, Quando batia aquela vontade no banheiro, a vontade fisiológica mesmo, como que fazia naquela época, Lá bem antigamente. Então, gente, antigamente as pessoas faziam ao ar livre mesmo, Quando batia aquela vontade, ao ar livre mesmo, entre árvores e arbustos, ou usavam pinicos e baldes. E o conteúdo era descartado em rios ou jogado pela janela mesmo. Pois é. E era algo comum que as casas cheirassem a fezes e urinas. Em Paris e Nova York era comum você se deparar com fezes, urina, vômito pelas ruas. E em determinada época existiam banheiros separados, apenas para banho e apenas para fazer as necessidades fisiológicas, não como os banheiros que conhecemos atualmente. Se considerarmos banheiro apenas como local de fazer as necessidades fisiológicas, isso é algo bem mais antigo. Na antiguidade, na época medieval, na Europa, Ásia e África e até na América Central, era utilizado latrinas. O uso de latrinas existiu em dados momentos, mas não como algo obrigatório ou regular. Dando um exemplo,
os romanos popularizaram, né, o uso de latrinas públicas, assim como os banheiros públicos. Mas o que eu tô falando, gente, é de banheiros que não existem cabines. Certeza que hoje em dia isso causaria, né, vergonha e escândalo. As pessoas defecavam e urinavam uma do lado da outra, uma da frente da outra, como se fosse algo comum. Realmente, naquela época, era algo comum. E ainda aproveitava esses momentos para conversar. Alguns escravos tinham como obrigação limpar, né, esses locais e também auxiliar as pessoas que utilizavam aqueles lugares, auxiliar essas pessoas a se limparem. Haviam latrinas, né, separadas para homens e para mulheres. Só que nem sempre as pessoas respeitavam, né, essa separação. O uso desses banheiros públicos duraram até os séculos 11, 12 e 13, dependendo, né, do país. A proibição das latrinas e dos banheiros públicos se deu por questões culturais e religiosas, que se tornou assim algo abominável. A crítica da igreja não foi as latrinas em si, mas os banhos públicos, né, que eram assim, onde as pessoas ficavam nuas ou seminuas, uma ao lado da outra. Eram considerados antros de safadeza por incitar luxúria e pecado. E isso não foi um exagero dos religiosos, pois algumas casas de banhos, né, atuavam como prostíbulos também. Às vezes realizavam banquetes e festas onde homens e mulheres tomavam banho juntos e até mesmo tinham relações ali mesmo. Os banheiros do século XV e XVI começaram a surgir na França, Itália e Alemanha e depois em outros países. Os banheiros dessa época eram essencialmente um cômodo pequeno que cabia apenas uma pessoa, principalmente nas cidades grandes. Às vezes o banheiro poderia ser até um pouco maior, mas apenas em palácios ou castelos. Tinha um espaço apenas para a latrina. Consistia em um assento de alvenaria com um buraco no centro, onde colocavam um balde por baixo ou um esgoto que levava, né, conduzia os dejetos até uma fossa ou outro, né, local de despejo. Ainda conservavam os aspectos do período medieval, né, sendo lugares frios, escuros e bem desconfortáveis. Aí finalmente, né, evoluímos para uma invenção melhor. A partir do século XVII, né, quando as pessoas começaram a dar mais atenção para os banheiros, aí começaram a surgir, né, os banheiros com as latrinas e banheiras, né, reunidas em um só local, sendo locais mais espaçosos, organizados e também confortáveis. O uso de latrinas perduraram por milênios. Além disso, as pessoas desenvolveram cadeiras com buraco no centro, que era colocado em algum cômodo da casa. E embaixo dessas cadeiras colocavam, né, um pinico ou um balde. Assim, a pessoa querendo, né, urinar ou defecar, ao invés de ir na latrina, poderia utilizar essas cadeiras, né, em qualquer outro canto da casa, com mais conforto. Apesar dessas cadeiras serem uma opção mais confortável, não era algo agradável, pois deixavam um odor no ar. Finalmente, no ano de 1596, foi inventado o primeiro vaso sanitário por um poeta inglês. Eu vou deixar, né, o nome dele aqui para vocês. A ideia dele foi inventar um mecanismo que a água levasse os dejetos até uma fossa, esgoto ou outro local de despejo. A água seria armazenada em uma caixa e, com o puxar de um mecanismo, né, abriria um compartimento que despejaria, né, essa água no interior do vaso, o que faria com que levasse, né, os dejetos embora. A ideia dele, né, é o que deu origem ao vaso sanitário, né, com descarga que conhecemos hoje. Aí beleza, né, passou a existir o vaso sanitário e tal, mais confortável. Mas e o papel higiênico? Como que as pessoas faziam? Então, gente, as pessoas usavam o que havia disponível. Folhas de árvore e até mesmo a borda das roupas. E já nos tempos modernos, né, até o século passado, os europeus usavam folhas de jornais e catálogos. Em 1928, a empresa Melhoramentos lança no Brasil o Sul-América, o primeiro papel higiênico, né, fabricado no Brasil. Joseph Gates foi o primeiro a comercializar o papel higiênico em 1857. Esse primeiro produto consistia em lâminas de papel umedecido com aloe vera, chamado, né, popularmente de papel medicinal de Gates. Enfim, né, em 1880, os irmãos Edward e Clara Siskut começaram a comercializar o papel, né, enrolado que conhecemos hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada mesmo, tá? Se você ficou até aqui. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo!